Clube do Livro de volta na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. E a gente convida o pessoal para participar pelo facebook.com/unicinosfm. No programa ao vivo tu pode comentar e a gente pode aqui ler algumas coisas. A Nina Felizardo, por exemplo, nossa ouvinte assídua, escreveu o seguinte: 84 anos depois e os mesmos problemas sociais persistem. É verdade, tem muita coisa atual ainda. Algumas coisas já foram superadas, claro, mas a gente sabe que ainda tem problemas sociais bastante latentes e que precisam ser superados com certeza. É verdade. Vanessa Horas, agora temos então um convidado especial aqui no nosso clube. Isso mesmo, Rodrigo. A gente vai chamar a professora Márcia Lopes Duarte, aqui do curso de Letras da Universidade, para falar um pouquinho sobre o livro. Vamos conferir. O 15 é um romance, né? É um texto curto para um romance, mas é considerado um romance. Um texto em que a principal perspectiva da autora é apresentar as mazelas da sociedade brasileira no período posterior à Revolução de 30, né? E o modo como isso vai sendo conduzido, né, ao longo da questão histórica, como é que isso vai sendo trabalhado, né, ao longo do tempo. As personagens, então, a principal personagem é uma mulher, né, e tudo que nós observamos no texto é pela visão dessa personagem feminina, que é uma personagem que não casa e, portanto, ela tem dentro daquela sociedade, ela tem uma característica diferenciada, né? E a preocupação da narração, então, é justamente trabalhar com a perspectiva de como é que se poderia minimizar essas questões, quais são os principais elementos a serem retratados e pensados na sociedade brasileira, né? Então, é um texto que se preocupa bastante com a relação entre a narrativa e o contexto, aquilo que realmente estava acontecendo. É uma obra bastante realista, em que se observa uma preocupação assim da autora com apresentar mesmo um retrato da realidade, um momento, fixar este momento, né, fazer com que os leitores reflitam sobre esta questão. Inclusive há cenas assim bastante densas, né, na narrativa. Não é um texto assim alegre, digamos assim, né, é um texto em que há uma preocupação efetivamente com as questões sociais da época e o modo como isso poderia ser minimizado, né? A principal preocupação da personagem central é justamente tentar diminuir, né, a distância entre essas pessoas que vivem na miséria e a vida que ela tem, por exemplo. Chegada a hora, então, aqui no Clube do Livro para saber mais sobre a história do 15. Vanessa Horas separou, então, a sinopse pra gente. Isso mesmo, Rodrigo. E a gente vai conversando e lembrando momentos importantes da obra, que é dividida em 26 capítulos, né? A gente comentou, são capítulos curtos e eles não recebem títulos, né? São capítulos que vão chegando pra gente e vão intercalando as duas histórias, como a gente comentou, que acabam se tendo toda a relação e se encontrando. Mas a cada capítulo a gente vai sabendo um pouquinho mais da Conceição com a avó dela, a Dona Inácia, o Vicente, que é o primo, por quem a Conceição aí alimenta talvez um pouco uma paixonite, alguma coisa assim. E no outro plano a gente tem o Chico Bento, então, que é um vaqueiro, um retirante, e da sua família, né? Em toda a saga deles para uma vida melhor. E a obra começa justamente com a Dona Inácia rezando para que chova. Né? Então a gente já começa assim, já estão numa seca brava, já esperando com que chova, e a Conceição, que é a neta da Dona Inácia, tá na casa dela, que fica lá no Logradouro, que é a velha fazenda da família, no Quixadá, acho que era isso que você estava tentando lembrar, no Logradouro. E aí ela costumava passar alguns meses com a avó, que tinha criado ela desde a morte da mãe. E aí já vai trazendo um pouquinho das características da Conceição, né? Por isso que talvez a gente ache que ela seja a personagem principal, mas a gente estava até comentando no intervalo, né, Rodrigo? Tem tantos personagens importantes, né, que fica difícil a gente dizer quem é realmente o protagonista. A professora falou ali, né, durante a conversa dela, que a Conceição seria o protagonista, mas quando eu estava lendo o livro, eu sempre imaginei mais um livro de conjunto de personagens, sabe? Muito mais do que ver a Conceição como protagonista. Mas talvez a professora até fale isso por causa da Raquel de Queiroz, se colocar muito como a Conceição. De repente se portar ali no lugar da personagem, né? E aí já comenta que ela tem 22 anos, que ela não falava em casar,
que gostava muito de ler, tanto é que ela vai na estante, procura alguns livros e pensa, eu já sei todos de cor, né? Já sei todas essas obras. E o primeiro capítulo vai mais ou menos por aí, e no segundo a gente já conhece a história do Chico Bento, que é um vaqueiro que ele está muito preocupado com a situação do gado, com a situação da seca, e do que vai ser da família dele. Afinal de contas, ele trabalhava com a dona Maroca das Aroeiras, que disse que se não chovesse até o dia de São João, ela pediu para abrir as porteiras do curral, os animais iriam embora, para eles não ficarem morrendo ali, então, presos, e ele também já não teria onde trabalhar. Então, ali já começa mesmo o drama da família do Chico Bento. E a gente também acaba conhecendo o Vicente, que, por um outro lado, que é o primo da Conceição, como a gente comentou, e que já não tem e fica preocupado com isso, né? Imagina abrir as porteiras, desistir assim da terra, Sim, né? Ele já não tem muita coisa, porque afinal de contas as reses dele já estão acabando ali, né? Já estão morrendo, porque afinal de contas tá muito quente, não chove nunca, mas ele não quer abandonar aquele lugar, né? O lugar é dele. Tanto que ele até comenta que ele esperou mais uma semana, né? Tipo, ela mandou abrir, mas ele ainda conseguiu segurar mais uma semana. Até porque tem um pequeno parênteses aí, né? O Vicente tem uma relação com o irmão dele, que é um doutor. Isso, E ela pontua ali, bem rápido no livro, mas eu acho importante porque define um pouco da personalidade do Vicente, que ele tem um pequeno, não é um embate, mas coloca assim dois opostos, assim, principalmente perante o pai deles, o Vicente com o Paulo, se eu não me engano, que é o irmão dele, que talvez responda um pouco nessa questão de ele ser tão apegado, né? Nesse momento até chega o pai dando umas dicas pro filho, procura a tua tia Inácia, então, para ver carrapaticida para o gado. Aí ele vai procurar, e aí ele vê a Conceição, tudo, e aí nesse momento ela aproveita então para contar não que ele não deixasse de ser mimado ou querido pelos pais, né? O próprio, ela acho que até usa essa palavra do mimado, o próprio Vicente, mas ela o descreve bem como o Calbi estava mencionando, né? Ele sempre foi amigo do mato, ela traz assim, do sertão e de tudo que era inculto e rude. Exato. Inculto, daí já faz todo um total paradoxal, assim, em relação ao irmão, né? O Paulo, o doutor... Né? Exatamente. Então, traz nesse momento, eu até achei que essa questão com o irmão, ela fosse ser uma coisa a se desenrolar mais, mas não, ela fica mais para explicar, acho que como o Calbi disse, assim, acho que para te mostrar mesmo o lugar dele, né? Eu acho que tem outras passagens no livro, a gente vai continuar comentando, que a mim pareceram que iria desenvolver, ou que poderiam ser o embrião do que iria, para onde iria continuar a história, e acabou não continuando, e essa é uma delas. Tem até uma parte que a Conceição fica imaginando se ela casasse com o Vicente, dessa parte que ele é inculto, né? Que daí ela fala, mas imagina, eu vou querer ler, daí eu vou comentar com ele vai mostrar desinteresse. Ela fala, não ia dar certo. É uma preocupação que ela tem pela diferença dos dois, na verdade, né? Ela é uma mulher que gosta de ler, gostando de cultura, e ele diz que só lê, só livros... Só a história do boi, sei lá, uma coisa desse tipo que ele fala uma hora ali, a história rural, sei lá, que ele fala. É isso mesmo. E depois no capítulo seguinte, a gente fica esperando por isso até, né? No capítulo anterior do Chico Bento, por exemplo, essa história aí de abrir o curral mesmo para liberar os animais, e só vai acontecer no outro capítulo, onde realmente se confirma. E ele conta muito da Cordulina, que é a esposa do Chico Bento, e ele tentando ali conversar com a mulher, que está muito triste, muito abatida, eles têm muitos filhos, tem a irmã dela também. Que é a mocinha? Que é a mocinha. E eles, o que eles vão fazer, né? E aí ele conta até para ela sobre os 1000 casos que ele ouviu dizer dos retirantes que foram para o norte, que foram explorar a borracha, acabaram enriquecendo. Então aí tem, ok, aqui não dá mais pra gente, mas quem sabe a gente vai para um outro lugar. O objetivo dele é o Amazonas, né? Que é um lugar bem longe, na verdade, né? Que era bem longe, exatamente. E o que ele tenta fazer é tentar achar ajuda do governo, né? Porque se dizia que o governo dava passagem para as pessoas. E ele chega lá e ele observa que não era bem assim, que aconteciam até mutretas, né? Diz que tinha um cara lá que agenciava rapazes solteiros pro Acre e conseguia passagens, 50 passagens para ir. E no fim ele e a família dele acabam não conseguindo essas passagens, né? Foi uma parte que já me entristeceu. Eu falei, meu Deus, eles precisam ir embora, eles não têm as passagens, realmente eles vão a pé. Aí tu imagina aquela coisa da caminhada, de toda... Eles têm um jumentinho ainda para levar junto. Exatamente, E aí, nisso também, fica bem complicado a gente contar a história intercalando, vocês acham? Mas tem que seguir assim, né? Porque é assim que vai seguindo. E aí, assim, eles acabam não conseguindo as passagens, mas eles precisam ir embora.
E a Dona Inácia, sim, aí ela tem passagem, eles têm posses, né? Claro. E aí a Conceição convence a avó de ir embora com ela para sair daquela situação da seca, da miséria, que todo mundo estava vivenciando ali, daquele lugar que estava se dilacerando. Meio a contragosto da avó, como a gente comentou, né? Ela era muito apegada mesmo ao espaço, mas não... a avó acabou indo, mesmo assim, embora com a neta. Então também isso acaba mostrando. E aí vai contando toda essa saga, né? Tipo, então assim, da própria adaptação da avó na casa juntamente com a neta, e também do Chico Bento para conseguir chegar em algum lugar. Então vai contando as noites que eles passam, a comida que vai acabando, a rapadura que eles vão dividindo ali em uns pedacinhos minúsculos, e os filhos reclamam: mãe, tô com fome. Mas como tá com fome, se comeu um quarto de rapadura, e eu fiquei pensando, meu Deus, mas como é que isso alimenta? Né? Então a gente vai sentindo isso, esse drama, o que eles vão encontrando no caminho. E a descrição dela é muito boa, assim, porque até a própria fala das crianças, ela escreve como uma criança mesmo, assim, então tu consegue bem imaginar. Eu acho que bem que nem a Vanessa comentou antes, eu acho que ela deve ter visto isso, ou talvez até vivido, porque a descrição dela parece muito real, assim. Como na parte, por exemplo, que eles encontram um grupo de homens comendo uma carcaça que cheirava muito mal, que aquilo dava pra ver que estava apodrecido. E o Chico Bento acaba oferecendo o que eles tinham ali de... Como é que eles chamavam a comida deles? Cordeiro. Eles falavam... Eles tinham tipo um charque. Mas alguma coisa... Enfim, depois me vem o nome, assim, do que eles... uma criação salgada, que é o que eles chamavam. É tipo um charque mesmo. É tipo um charque, né? Deve ser. E aí, pra dar pra esses homens, e aí... a mulher comenta, mas o que a gente vai comer depois? Não, o que eu não podia fazer era deixar esses homens comer aqui uma coisa podre, né? Que, sei lá, se os urubus também iam querer. Os urubus ficaram felizes, né? Na verdade, já dizem no livro, né? E aí ele diz, sei lá, Deus ajuda, né? Eu que não haveria de deixar esses desgraçados roerem osso podre. Então, isso é forte. É uma realidade muito... E daí, logo depois ainda... Daí eles matam ali, acho que é uma cabra. Uma cabra. Tem vários animais. Essa, pra mim, é a parte mais forte, assim, do livro. Porque a maneira como retrata a situação que leva ele a fazer... O Chico Bento que faz isso. A situação que leva ele a fazer isso. E depois a descrição, porque daí essa cabra é de um... Tem um dono, né? Aí o cara chega e chama ele de ladrão. E ao passo que isso dói, e ela consegue transferir isso bem pro livro, dói no psicológico dele, tem a situação física ali, entendeu? Ele tá ali às pressas com uma faca cega, tentando destrinchar aquele bicho, entendeu? E aí o cara pega ele literalmente com a mão na massa ali, sabe? E o filho dele tá junto, do Chico Bento. É bem forte essa parte, assim. Porque acaba sendo tão desesperador essa questão da fome, que o pai se vê obrigado a ter que roubar, digamos assim, né? E isso pro Chico Bento doía muito nele. Sim. Né? Era um essa homem... coisa da esmola, de pedir esmola. Isso era uma coisa muito, muito pesada para ele. Mas, enfim, numa situação de desespero, a gente compreende, né? Sim. Vamos continuar essa história depois do intervalo aqui no Clube do Livro. Então a gente está falando sobre o 15 da Raquel de Queiroz, nosso Clube do Livro, última da temporada. Depois do intervalo a gente volta com mais papo sobre esse livro.